havendo número regimental, declaro aberta a 59ª sessão de 2017. Primeiro expediente, leitura e discussão da ata da 58ª sessão. Ata da 58ª sessão ordinária do plenário do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, realizada em 31 de agosto de 2017, na Sala das Sessões, ministro Luciano Brandão Alves de Souza, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Thierry Viana Montebello, presidente, secretariada pela bacharel Elizabeth Maria de Souza, estando presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Carlos Flores de Moraes, José de Moraes Correia Neto, Luiz Antônio Guaraná e Felipe Galvão Puccioni, seu procurador-chefe da Procuradoria Especial, Carlos Henrique Amorim Costa. Ausente justificadamente, excelentíssimo senhor conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha. E em gozo de férias regulamentares, o excelentíssimo senhor conselheiro Ivan Moreira. Discussão. Aprovada. Segundo expediente, a presidência comunica que anexou a pauta individualizada de Vossas Excelências e dos conselhos substitutos também, a respeito da distribuição eletrônica de 560 processos. Terceiro expediente, comunicação da presidência. Nenhuma comunicação relevante para ser feita a Vossas Excelências. Quarto expediente, apresentação dos processos. Com a palavra, o eminente conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. Obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. Primeiro processo da pauta, 07870 de 15. É prestação de contas de gestão da Secretaria Municipal de Educação e do Fundeb. Esse processo está retornando de diligência. A terceira reestudou tudo e vai concluir, opinando pela baixa do saldo de diligência, a fim de que a jurisdicionada encaminhe a essa Cor de Contas os processos listados no item 4.5, cumprimento ao previsto na nossa deliberação 183 de 11, aduziu ainda a especializada que o mencionado nos itens 3 e 4, dependendo do desfecho, poderá impactar o presente. Por fim, com relação às fragilidades apontadas nos relatórios de auditoria geral, a RAG 288 de 15 e a RAG 289 de 15, o relatório de auditoria geral 373 de 16, que integra a prestação de contas, ressalta que foram apontadas 27 fragilidades, sendo 23 relativas a auditorias anteriores e pendentes de solução. Manifesta no mesmo sentido o seu secretário-geral e a do Procurador Especial, em parecer de lavra do ilustre procurador Antônio Augusto Teixeira Neto, é o relatório. Voto de Vossa Excelência. Vai no sentido de manter os autos de diligência, no intento de que o ente jurisdicionado venha esclarecer ou informar sobre apontado as folhas em um processo bem grande, 2.186 a 2.186 versos, reiterado no relato acima. Outro sim, destaco que os processos 877, 3.910, ambos são de 15, 462, 4.825, ambos são de 12, e 4.622, de 16, esse último no que tange ao ponto 18, estão em tramitação, podendo, dependendo do desfecho, vir a impactar a presente prestação de contas. Fixo o prazo de 30 dias. Votação. Aprovado. Outro processo, senhor presidente, eu estou divergindo, por isso eu destaco. 6.172 de 13 é um contrato daquele ano entre a Educação e a Embratel. Tem um apenso. A terceira IGE, após retorno dos autos, sugere a baixa em diligência para que a jurisdicionada se manifeste sobre a ausência de cadastramento do primeiro tema aditivo ao contrato, o sistema FINCOM. A inspetoria recomenda ainda que a jurisdicionada atente para os prazos. No mesmo sentido se manifesta a Secretaria-Geral, adota a Procuradoria Especial e o relatório. Após a análise da matéria, entendo que a ausência de cadastramento no primeiro tema aditivo no FINCOM não caracteriza a óbice que impeça o conhecimento do presente por esta Cor de Contas, podendo a falha ser corrigida pela jurisdicionada por recomendação.
vem de sentido a conclusão do constitucional da Procuradoria Especial, vai no sentido do conhecimento e arquivamento do contrato do tema aditivo. E recomendo a jurisdicionada que efetue o cadastramento do primeiro tema aditivo no FINCOM, bem como atente para os prazos de publicação dos instrumentos no Diário Oficial, de acordo com a GCAF, isso remessa essa Corte, conforme nossa deliberação 183 de 11. Outro sim, lembro que os atos de administração poderão ser objeto de análise e inspeções realizadas por esse Tribunal de Contas no termo do artigo 206 do Regimento Interno. É meu voto. Votação. Seguindo, relatarei em conjunto diversos processos que concluirei pelo arquivamento. Primeiro, 2.122 de 15, ao contrário daquele ano, da educação, a empresa Claro. Prestação de serviços de telefonia, tenho apenas. Está retornando diligência. A terceira reestudou e opina pelo arquivamento e faz recomendação. Outro processo é 3.042 de 15, é uma aquisição de gás liquefeito da educação e PST Gás. Esse processo foi examinado pela terceira IGE, que opinou também pelo arquivamento, fazendo a recomendação. O 3.451 de 15, ao contrário daquele ano, entre Educação e Rio Brasil, prestação de serviços de locação de veículos pesados, tem um apenso. Está retornando diligência, a terceira IGE reestudou, entendeu, atendida, por isso opina pelo arquivamento, fazendo recomendação. 731,16 é um segundo aditivo a um contrato de 13 entre Educação e a empresa Frugoni Locação de Mão de Obra. Tem um apenso. Prorrogação do prazo contratual, isso que o aditivo fala. Está retornando diligência, a terceira IGE examinou e opina pelo arquivamento, fazendo recomendação. O 2.424, 16, um aditivo do ano passado, um contrato de 15, entre Educação e Rio Brasil, transporte, dessa vez é prestação de locação de veículos pesados, tipo caminhão. Está retornando diligência, a terceira reestuda e apresenta proposta de arquivamento com recomendação. O 3.246 de 14, um aditivo daquele ano, um contrato de 11, entre a Conservação, a Seconserva, Exileu, COP. Esse aditivo está prorrogando o prazo, com aumento de quantidades inicialmente licitadas. Tem diversos apensos, que são o quarto e o quinto aditivo. Está retornando diligência, reestudado tudo pela segunda IGE, opinou pelo arquivamento, fazendo recomendação. O 2.275 de 10 é um termo de execução daquele ano, um contrato de 8, da Saúde com GAN Rio Apoio Nutricional, transferência de despesa do nível central para o Hospital Maternidade Oswaldo Nazaré. Tem diversos apensos, de 2010 até 2014. Está retornando diligência. A quarta IGE agora opina pelo arquivamento, fazendo recomendação. 5.814 é um contrato assinado entre Educação e Cozil Equipamentos, aquisição de maquinaria especializada. A terceira IGE examinou e opinou pelo conhecimento. Não faz recomendação, não. 1903 de 15, em um contrato daquele ano, entre Educação e empresa ECO, 805, Comércio e Serviço. Foi examinado pela terceira, opinou pelo arquivamento. 3.081 de 15, um contrato daquele ano entre Educação e BNP. Aquisição e instalação de 18 secadoras de roupa. Foi examinado pela terceira IGE, opinou pelo arquivamento. 3.341 de 15.
É um contrato entre a Educação e Soares e Bose e Comércio de Gás. Obviamente, a aquisição de gás liquefeito. Foi examinado pela terceira IGE, opinou pelo arquivamento. 3.347 de 15, é um contrato daquele ano entre Educação e ECO 805. Aquisição e instalação de maquinaria especializada, fogão elétrico. Foi examinado pela terceira IGE, opinou pelo arquivamento. 5.776 de 15, um contrato daquele ano entre a Educação e empresa Infoglobo. Cota de patrocínio para a realização do projeto Educação 360, encontro internacional. Esse processo está retornando à diligência, reestudado pela terceira IGE, opinou pelo arquivamento. 1.795 de 14, um convênio daquele ano, tem o apenso entre Educação e Guarda Municipal do Rio. Contratação do grupamento especial de ronda escolar para dar atendimento a 1.430 unidades escolares. Foi examinado pela terceira IGE, opinou pelo conhecimento para fins de arquivamento. 648,16 é um tema aditivo de 15, é um contrato de 13 entre IPP e Sodexo. Esse aditivo, o objetivo é a prorrogação do prazo. Tem o apensos, que é o aditivo primeiro, depois o termo de rescisão. Foi tudo examinado pela sexta IGE, está retornando de diligência, reestudou e agora opina pelo arquivamento. Secretaria-Geral e a do Procuradoria Especial seguem em todos, é o relatório conjunto. Voto, Vossa Excelência. Eu também voto pelo conhecimento das matérias de arquivamento respectivos processos e aditivos e adoto as recomendações sugeridas. Votação. Aprovado. Finalizando a minha pauta, senhor presidente, eu trouxe um processo de aposentadoria para plenário para exatamente ter uma posição mais analisada possível, não de Câmara. Eu creio que eu distribuí antes. 0921 135 16, psicóloga, categoria especial A, do quadro permanente. A quinta IGE examinou e informa que os pedidos de licença fundamentados no artigo 88 e 100 do Estatuto Funcional, tratamento de saúde e motivo de doença, concedidos após a vigência da emenda constitucional 20, não são considerados para efeito de contagem como tempo efetivo, exercido para fim de aposentadoria. A Procuradoria, num parecer bem profundo, do procurador José Américo da Costa Júnior, opina o seguinte: para que a ex-servidora seja intimada pessoalmente, a fim de que possa tomar ciência dos fatos e posteriormente opte, quer seja por retornar à atividade para cumprir os 130 dias que faltaria para cumprir os 20 anos de efetivo exercício no serviço público, para fazer jus à aposentadoria com proventos integrais e com paridade. Aí cita aqui a emenda constitucional 41. Ou, por outro lado, caso escolha por permanecer na inatividade, deve ser alterada a sua apostila de fixação de provento na forma preconizada no artigo 40, inciso 3, a linha A da Constituição da República, combinado com o artigo 1º da Lei Nacional 10.887/2004. B. Em decorrência de qualquer das opções elencadas acima, deve a Educação ressarcir o FUNPREVI, tomando como base de cálculo o valor dos proventos, com fulcro no artigo 40, inciso 3, a linha A da Constituição da República, combinado pela Lei de 2004. Ao fim, deve apresentar essa cor de contas a memória de cálculo referente à diferença dos proventos auferidos, a maior pela ex-servidora, juntando aos autos o respectivo comprovante de ajuste em conta de conta e ressarcimento ao FUNPREVI. É o relatório. Voto, Vossa Excelência. Observo que a questão de fundo desse processo é análoga
a diversos outros casos já apreciados por essa Corte, no sentido que o parecer da Procuradoria, eu cito aqui o número, fixou entendimento no sentido de que as licenças fundamentadas nos artigos 88 e 100 do Estatuto Funcional, tratamento de saúde e motivo de doença em pessoa de família, concedidas após a vigência da emenda constitucional 20, não são consideradas para efeito de contagem como tempo de efetivo exercício para fim de aposentadoria. No caso desses autos, a interessada não preencheu a exigência contida no inciso 3, ou seja, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, uma vez que 31 dias foram utilizados em licença para tratamento de saúde, prevista no artigo 88 da Lei 94/79, a qual é computada apenas para fim de aposentadoria e disponibilidade desconsiderada para efeito de efetivo exercício do serviço público. Verifico, portanto, que o ato administrativo concessório da sua inatividade afigura-se nulo, uma vez que traz em si vício de conteúdo, sendo que, de outra sorte, a servidora interessada atende aos pressupostos para se aposentar, com fundamento de regra permanente contido no artigo 40, parágrafo 1º, 3A da Constituição da República, à medida que preenche todos os requisitos nele elencados, observada a fixação dos proventos na forma do artigo 3º, regulamentado pelo artigo 1º da Lei 10.887 de 2004, sem paridade remuneratória. Ante o exposto, considerando as manifestações do Constitutivo e da Procuradoria Especial, e com base no artigo 3º 3 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 232.2 do Regimento Interno, voto no sentido que seja aprovada a decisão que ora submeto à deliberação desse colegiado. 1. Considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor de Selma Ranieri Viana, matrícula tal, tendo em vista que a servidora não preencheu o requisito previsto, cita a emenda constitucional 41. 2. Dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada na forma do enunciado da súmula 106 do TCU, considerada a norma contida no artigo 75 caput da Constituição da República. 3. Determinar a unidade jurisdicionada com base no artigo 233 do Regimento Interno, que adota medidas para 1. Dar ciência no prazo de 30 dias do inteiro teor dessa deliberação à servidora interessada, intimando-a acerca do seu retorno à atividade a fim de cumprir os 130 dias de efetivo exercício restantes. 2. Fazer cessar o prazo de 30 dias o pagamento decorrente do ato considerado ilegal sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa. 3. Encaminhar esse tribunal no prazo de 60 dias, contados da ciência da decisão, documento apto de comprovar que a interessada teve conhecimento dessa deliberação. 4. Apresentar esse acordo de contas igual prazo de 60 dias a memória de cálculo referente à diferença dos proventos oferidos a maior pela ex-servidora, juntando aos autos o respectivo comprovante de ajuste em conta de conta de ressarcimento ao FUNPREVI. 4. Determinar a Subsecretaria de Gestão da SMS que adote medidas para orientar a interessada nesses autos no sentido da possibilidade de se manter inativa com fruto no artigo 40, parágrafo 1º, 3A da Constituição da República, hipótese na qual o ato administrativo concessório da aposentação deverá ser retificado e encaminhado a esse tribunal para nova análise. 5. Considerando a quantidade de casos análogos ao destes autos da relatoria, tanto desse gabinete como de outros, solicitar à presidência, Vossa Excelência, senhor presidente, que encaminhe cópia da presente decisão à Comissão de Jurisprudência, criada por Vossa Excelência, COJUS, para análise e eventual elaboração de súmula, na forma do artigo 3º, inciso 13 da deliberação 225 de 2016. É meu voto, presidente. Votação. Aprovado. Só uma curiosidade. A ciência não obriga a devolução. Não, porque eu achei que Foi de boa fé. Mas a restituição ao FUNPREVI. O FUNPREVI seria educação, que eu teria que ressarcir o FUNPREVI, porque usou o FUNPREVI. E o relatório do conselheiro Nestor Rocha nos nota que a cobertura do FUNPREVI está assustadora. Né? Exatamente. Está assustadora. Tem. Aqui no relatório. Quer Foi dizer, encaminhado um relatório novo a Vossa Excelências hoje, eu acho. hein? Foi encaminhado um outro relatório. Não, o relatório foi previsto, não, o relatório Eu, inclusive, vou tirar de pauta aqui. Você vai tirar de pauta? Não,
Não, porque chegou uma coisa uma comunicação. Hoje eu mandei. Ah, bom. Eu fui prever. Não, é só curiosidade com relação a isso. Quer dizer que a educação tem que ressarcir o. Mas também respeito ao seu compromisso das 17 horas. Perdão, Robinho. Mas também em consideração ao seu compromisso das 17 horas. O teu compromisso hoje é 17 horas. Vão até longo. Mas não é por isso. 5h30. Perfeito. Aprovado voto por abstenção de Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. Senhor Nestor, você tem a palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. Primeiro, desculpe pela voz aos colegas todos, tá? O som está muito ruim. A sua capacidade pulmonar está boa. Perdão? Capacidade pulmonar está boa. A pulmonar está boa. E pelo que eu vejo, a imagem também não está muito boa, porque senão Vossa Excelência teria repetido como falou da outra vez. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. Inicialmente, relato da Secretaria Municipal da Casa Civil, o processo 40/68 de 16, contrato celebrado com a Associação Brasileira para a Criação, Desenvolvimento de Modalidades Esportivas praticadas em areia, objetivando o patrocínio do município para a realização do 4º Mundialito de Clubes de Beach Soccer em 2015, no valor de R$ 2.850.000. A primeira EGE manifesta-se pela manutenção dos autos, sem diligência, com recomendação para que a justiçionada apresente a declaração de propriedade exclusiva do evento, a documentação comprobatória do recebimento da cota de patrocínio paga pela justiçionada, o termo de aceite da prestação de contas pelos responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual. Idêntico entendimento é expresso pelo seu secretário-geral de Controle Externo, bem como pela douta Procuradoria Especial. Esse é o relatório, presidente. Voto, Vossa Excelência. Concordando com o construtivo com a douta Procuradoria Especial, voto pela diligência do processo em exame para que a judicionada atenda ao suscitado na conclusão de folhas 91, sem prejuízo da recomendação e do alerta propostos. Votação. Aprovado. Muito obrigado. A seguir, presidente, tem 2 processos que eu gostaria de solicitar a retirada deles. O primeiro é o 40/1857 de 2017, ambos da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro. E o outro, 1858 de 17 também, esse da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Retirada de pauta, seu estacionamento com o seu relator. Muito obrigado. Então, prosseguindo o relato da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas, o 40/3.690 de 14, termo de aquisição número 131 de 2014, celebrado com o senhor Alberto Souza Alves e senhora Maria Helena da Silva Alves, com a interveniência da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, objetivando a aquisição por desapropriação amigável do imóvel situado na rua São Cristóvão, número 645A, no valor de R$ 1 milhão. Da Secretaria Municipal da Casa Civil, o 40/2780 de 14, termo de cessão de direitos, número 108 de 14, celebrado com o senhor Ricardo Lima Quelch, objetivando a cessão de direitos de aquisição do imóvel situado na Avenida Beira-Mar, 454, apartamento 112, no centro, no valor de R$ 314.000. 40/2977 de 2014, termo de cessão de direitos, número 112 de 2014, celebrado com o senhor Augusto Elias Zafalon Bosa e senhora Alda Cândido Torres Bosa, objetivado a cessão de direitos de aquisição dos imóveis situados na Avenida Calógeras, número 6, número 6A e 6B, e na Avenida Presidente Wilson, número 188, apartamento 1102, no centro, no valor de R$ 429.000. Processo 40/316 e apenso, termos aditivos ao contrato celebrado com a
Fundação Roberto Marinho, com a interveniência da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro, objetivando prorrogações do prazo de vigência do contrato, substituição da planilha orçamentária e do cronograma físico-financeiro, além de reajustes de erro material na redação de cláusulas do contrato no valor de R$ 1.813.919,33. A adicionada deverá, em casos análogos, enviar a esse tribunal a comprovação de regularidade fiscal da contratada perante as fazendas estadual e municipal quando da celebração de termos de aditamento. 40/5.965 de 16, termo aditivo ao contrato celebrado com a empresa Single Serviços Terceirizados, objetivando a retificação do percentual constante da cláusula primeira do primeiro termo aditivo, além da prorrogação do prazo de vigência do contrato e seu reajustamento pelo IPCA no valor de R$ 1.015.570,80. Adicionado, deverá proceder ao correto empenhamento para suprir as despesas oriundas dos termos de execução de números 2 e 3 de 2017. 40/912 de 17, termo de rescisão do contrato celebrado com a empresa Road Brasil Transportes Rodoviários, objetivando a rescisão amigável do contrato 10.041 de 2015. Adicionada, deverá observar os prazos de publicação de seus termos. É o relatório. Os votos, Vossa Excelência. Concordando com o construtivo e com a douta Procuradora Especial, voto pelo conhecimento para fins de arquivamento dos processos relatados e de seus apensos, com as recomendações propostas na forma dos pareceres exarados. Votação. Aprovados os votos, Vossa Excelência, professor Nestor Guimarães Martins da Rocha. Muito obrigado, eminente presidente Fernando de Montevideo. Professor Guaraná. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. Eu relato 7 processos com seus apensos, em que as formalidades legais foram cumpridas, as leis atendidas e, portanto, o corpo instrutivo concluiu pelo conhecimento para fins de arquivamento. Processo 3.940/2011, aditamento à ata de registro preso 17/2009, decorrente da licitação modalidade pregão da SMA SRP 50 de 2009, que são parte da própria SMA e empresa Road Brasil Transportes Rodoviários. Foi analisada pela primeira IGE. Esse processo tinha ficado sobrestado aguardando decisão final do processo 4.265 e a primeira IGE opinou pelo arquivamento. A douta Procuradoria Especial acolheu a instrução do corpo técnico, opinando também pela recomendação para que a jurisdicionada se abstenha de prorrogar contratos oriundos de atos de registro de preço, além dos prazos regularmente permitidos, bem como pela emissão de alerta ao gestor que a reiteração de tal conduta poderá ser objeto de sanção. O segundo processo é o 6.388 de 15, segundo termo aditivo 66 de 15 ao contrato 40 de 14, entre a GeoRio e a SM Construções, analisado pela segunda IGE. O objeto do contrato são obras de contenção de encostas de drenagem as comunidades Ocidental, Falé, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, Júlio Otônio, Vila Pereira Silva e Morro dos Cabritos. Os apensos são o terceiro e quarto termos aditivos, que tratam de prorrogação de prazo, o terceiro sem alteração de valor e o quarto com alteração de cronograma físico-financeiro, sem alteração de valor também. Segundo IGE, opinou pelo arquivamento, recomendando que a jurisdicionada observe prazos de publicação. O terceiro é o 1.232 de 15, é um processo em que são partes a Secretaria de Cultura e Cinema Nosso, é o convênio 12.272 de 14, e trata da transferência de recursos para execução do projeto Pontão Arroz, que passa a integrar a rede carioca de pontos de cultura na categoria Pontão de Comunicação e Cultura Digital, conforme convênio do município com o Ministério da Cultura de número 724477 de 2009. Esse processo contava sobre o Estado na terceira, aguardando decisão do 1230 de 2015. A terceira IGE, tendo em vista que o processo foi reconhecido e arquivado, opinou pelo arquivamento do convênio.
Quarto processo 1859, de 15, instrumento de depósito fiel 1 de 15, depositante RU e o depositário da Agnese e Companhia, guarda de materiais descritos no anexo do termo depositado fiel 1 2015, necessário às obras de construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos. Segundo a EGE, opinou pelo arquivamento. Processo 6.178 de 15, entre a SMO e a Road Brasil, contrato 30 de 15, analisado pela segunda IGE, opinou pelo arquivamento. Sexto é o processo 685 de 16, relatório de auditoria realizado pela segunda IGE na Secretaria de Habitação, entre 30 do 9 de 15 e 6 do 11 de 15, monitoramento do programa Morar Carioca. A segunda IGE, após análise e esclarecimento acostado aos autos, opinou pelo arquivamento. E sétimo e último desse relatório conjunto é o 2.241/16, segundo termo aditivo 11/16 é o contrato 36/14, cujo objeto do contrato é a execução de obras de canalização do Rio Marinho, entre a Estrada da Água Branca e a Rua Recife. Além da Rio Água, é parte também a Micipe Empreendimentos, e o objeto desse segundo termo aditivo é a modificação de quantidade sem acréscimo de valor e readequação do cronograma físico-financeiro. Temos como apenso o terceiro termo aditivo, que trata de modificação de quantidade sem acréscimo de valor. A segunda IGE, considerando que foram cumpridas formalidades legais, opinou pelo arquivamento do relatório conjunto. Com discussão, não há. Conselho Gestora revisou em todos os processos? Está sem votar ainda. Perdão, conselheiro, desculpa, era relatório. Eu acompanho o Nestor também. Conselho Gestora Eu revisou. voto pelo conhecimento para fins de arquivamento dos processos relatados com as recomendações sugeridas nos dois primeiros casos. Conselho Gestora acompanha. Os demais também. Aprovados os votos, Vossa Excelência, ministro Conselheiro Luiz Antônio Guaraná. Conselheiro, o senhor tem um processo esta Tem esta pauta. Por favor. Excelentíssimos presidentes, conselheiros, procurador-chefe, presidente, peço a inclusão de processo esta pauta. O processo é o 40/1470 de 2017, o valor R$ 4.253.218,60. Ele foi adiado sine die. Ele versa sobre o edital de concorrência de Ao Rio, número 1 de 2017, cujo objeto é a execução de obras emergenciais de contenção de encosta no paredão rochoso a montante na Rua Gastão Baiana, 93, Copacabana. Trata-se de retorno dos autos pela segunda vez, após a adoção de providências pela Ao Rio, em virtude de decisão ocorrida na 46ª sessão ordinária do plenário, em 20 de julho de 2017, por meio do voto número 204 de 2017. Objetivando atender a esta Corte, a jurisdicionada encaminhou o ofício número 662 de Ao Rio Pré, acompanhado de esclarecimentos e documentação correlata. A 7ª Inspetoria procedeu à nova análise do material encaminhado, resultando na instrução de folha 68 e 69, a qual explicita comentários sobre cada um dos pontos abordados na supracitada decisão. A especializada assinala que algumas exigências novamente não foram cumpridas. Assim, a 7ª IGE opinou pela determinação para que a jurisdicionária encaminhe novas ARTs nos termos dos itens 2.1 e 2.3, bem como os novos desenhos com as correções citadas no item 3.2 da instrução. A Secretaria-Geral de Controle Externo e a douta Procuradoria Especial concordam com a posição da Inspetoria. É o relatório, presidente. Voto, Vossa Excelência. Após a análise da documentação acostada aos autos e do pronunciamento do corpo técnico desta Corte e da Procuradoria Especial, constata-se que ainda permanece a necessidade da jurisdicionada retificar a documentação encaminhada, em conformidade com o abordado na instrução da 7ª Inspetoria. Considera-se que o tema referente à necessidade do cumprimento da deliberação 235/2017 BRAOP e a legislação correlata já foi suficientemente esclarecido nas instruções anteriores e nos respectivos votos. Dentre os aspectos formais a serem seguidos, encontra-se o devido preenchimento do carimbo de identificação dos desenhos e a emissão de ARTs, tanto da estimativa orçamentária quanto da elaboração do projeto básico. Tais instrumentos conferem legitimidade documental e atestam a autoria e os limites da responsabilidade em cada serviço. Como já aduzido na instrução, é possível perceber a hesitação da jurisdicionada em encaminhar uma ART na qual seu objeto seja relativo especificamente à elaboração do projeto básico.
de modo a atender às orientações desta Corte. Reproduz-se abaixo as descrições constantes da ART inicial e da substituta. Bom, a inicial tinha como texto elaboração de estudo de viabilidade técnica com preparo de 2 plantas indicativas de soluções, visando subsidiar previsão orçamentária e futuro desenvolvimento de projeto básico. Não era o projeto básico em si. E aí, após uma correção, a substituta ficou com o seguinte texto: elaboração de estudo com preparo de 2 plantas indicativas de soluções, visando o desenvolvimento de projeto básico. Novamente, enviaram ao tribunal esse texto sem ART com relação ao projeto básico, e sim com proposta futura de projeto básico. Da cognição dos descritivos reproduzidos, nota-se com clareza que as ARTs se referem apenas a estudos preliminares que irão subsidiar o desenvolvimento futuro do projeto, e não a efetiva elaboração do projeto básico. Tal percepção causa espécie, tendo em vista a aparente urgência que a própria jurisdicionada demonstrava ter no início do processo, e neste momento hesita em cumprir aspectos puramente formais, retardando a ocorrência da licitação. Deve ficar patente para a jurisdicionada que o presente certame só será aprovado por esta Corte caso seja cumprida toda a legislação atinente à matéria. Desse modo, com base na competência prevista no artigo 71, inciso 9 da Constituição, combinado com o artigo 13, inciso 14 do Regimento, voto em consonância com o corpo técnico e com a Procuradoria para que a AGEL Rio tome as providências necessárias para o cumprimento do apontado nos itens 2.1, 2.3 e 3.2 da Instrução da 7ª Inspetoria. A jurisdicionada deve atentar para o fato de que, caso haja o prosseguimento do certame, o não atendimento da presente decisão incidirá a aplicação das penalidades previstas nos incisos 3 e 4 da Lei Municipal 3.714. É o voto, presidente. Votação. Giovana. Obras emergenciais de contenção de encosta no Paredão Rochoso a montante na Rua Gastão Baiana. A obra emergencial não precisava fazer a licitação, contratava por emergência. Então, só o escopo já está errado. Tem uns 4 meses que as pessoas estão aqui, não tem, conselheiro? Veio, a gente pediu as ARTs, eles devolveram. Eu acho que... Acho que na ocasião você comentou isso. Comentou. Então, mas a observação que eu faria é o seguinte: se a obra for emergencial, tiver alguém correndo risco de vida, eles que façam por emergência. Agora, se não é emergencial e eles estão recorrendo ao tribunal, porque amanhã ou depois cai alguma coisa, vai falar, o tribunal não autorizou. E não é isso. Mas acho que foi destacado na Não, ocasião, destaquei. E houve uma decisão judicial, eles fizeram pequenos reparos emergenciais. A obra toda é que eles colocaram como concorrência. Tanto, não era tão Tá, deixa eu pegar aqui. Eu coloquei aqui, ó, deve ficar patente para a jurisdicionária que o presente certame só será aprovado por esta Corte caso seja cumprida toda a legislação atinente à matéria. Eles que têm que cumprir, não é nossa responsabilidade. Se fosse emergência, teriam feito então, isso que foi estranho. Isso foi chamado a atenção na ocasião. A minha preocupação é sempre essa, aí caiu, morreu já, o tribunal não deixou. Mas teve uma decisão judicial também, não teve essa história? É o mesmo processo. Foi isso sim. Aprovado o voto de Vossa Excelência. Tá bom, obrigado. Eminente conselheiro Felipe Galvão Puxone. Se o conselheiro Ganar quiser que eu inclua alguma coisa como recomendação à jurisdicionária, um alerta. De repente o alerta falando, se efetivamente houver algum risco, existe para a jurisdicionada a possibilidade. E se esse risco existe, já tem 4 meses que não consideraram esse risco, né? É verdade. Mas assim, a gente tem 4 meses, mas não está na época de chuva, vai começar a entrar. Daqui a pouco começa. Então, obrigado. Eu já vi essa história antes. Bom, acho que acrescentar isso aí vale a pena. Agradecendo o encontro com Vossa Excelências, desejando primeiro um bom jogo hoje, né, concentrando o cara. Um bom feriado para todos. Eu declaro encerrada a sessão. Eu